Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre toda a sua igreja reunida aqui, bem como sobre a igreja dele espalhada por toda a face da terra. É uma graça, é um privilégio também poder estar com vocês nessa noite. E já estive aqui numa outra oportunidade, num culto em que nós fizemos juntos, com algumas igrejas presbiterianas, batistas e a igreja Ebenezer também, acho que foi no ano de 2019, porque depois veio a pandemia e nós não nos reunimos mais com esse propósito, nós não deixamos de abordar o tema que trataremos hoje, como foi tratado na semana passada, e será durante este mês de outubro, que é o tema da Reforma Protestante. Mas, juntando as igrejas, a última vez foi em 2019, foi quando a igreja Ebenezer se juntou, acho que foi 2019, se juntou ao nosso grupo, que desde 2008 se encontra em algumas datas do ano, entre elas para poder celebrar o dia da Reforma Protestante. Como o Robert falou, o pastor Robert, a gente tem um grupo que a gente chama do Grupo do Café. Agora, podemos dizer que parte dele é o Grupo do Pedal, mas está meio devagar o pedal, viu? Está meio devagar, já foi melhor, Já foi bem melhor, mas a gente vai retornar agora que passou o frio, passou o inverno, nós vamos retornar. Eu estou aqui delongando um pouco, porque é a primeira vez que eu estou aqui, então não tem jeito de não me apresentar aqui, e nesse sentido, porque nós estamos caminhando juntos aí há alguns anos com o pastor Robert, a gente é um grupo que sente que um tem abençoado a vida do outro, então nós nos alegramos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, fui ordenado em 2007, final de 2007, e no início de 2008 eu fui designado para a Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, que fica lá no São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. Então estou lá há 15 anos com aquela igreja também é uma bênção, eu não tenho nada para reclamar da igreja que eu pastorei. Ela deve ter muito para reclamar de mim, mas eu não tenho nada para reclamar dela, É sempre assim. A igreja tem, se ela for pontuar tudo, o pastor está perdido, mas a graça de Deus também está sobre a igreja. É essa graça que vai aí redimindo ou remindo todas as nossas falhas como pastor. E é por isso que eles estão comigo lá até hoje, Porque se não fosse mesmo o cuidado de Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto que talvez, eu não sei se seja esse o principal texto, mas pensando na Reforma Protestante e no grande reformador, naquele que deu início à reforma, que é Martinho Lutero, eu quero ler com vocês o texto de Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17, e nós vamos pensar aí no que me cabe está sobre mim a responsabilidade de falar sobre a fé, que é somente a fé que é usada, o instrumento de Deus para nós recebermos a salvação. Esse é o ponto que eu vou tratar com vocês de maneira muito rápida. E aqui não é uma desculpa no sentido de dizer assim, o pastor não queria falar muito, então ele deu a desculpa de que teria que terminar rápido. Eu sei que tem que terminar rápido, porque é um dia de semana e o culto, igual na minha igreja, a duração é de 1 hora, então o tempo corre. E o Robert me avisou, Sidney, tem horário para acabar, viu? E a Elaine ali também já me avisou, todas essas folhas aí, que hora que nós vamos sair daqui hoje, Então, o pastor Robert já me avisou e a Elaine também, talvez seja a maior crítica, que nem sempre fala, também já avisou que não dá para a gente delongar tanto. Mas eu quero dizer o seguinte, que esse é um tema que a gente aborda de forma bem sucinta e panoramicamente, que é o tema da Reforma Protestante, mas é importante que a igreja não deixe de olhar para esses pontos importantes da reforma, os principais pilares da Reforma Protestante, no decorrer do ano. Nós fizemos isso no ano de 2018, quando nós iniciamos o ano de outubro, a escola bíblica dominical da minha igreja
tomou a decisão de estudar sobre a reforma. Então, nós ficamos de 2018 a 2019, ficamos um ano estudando esse tema, sobre os pontos ou os pilares da reforma protestante. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a fé, somente a glória de Deus e somente a graça, que eu não falei. Então, os 5 pilares da reforma protestante, ficamos um ano estudando isso na escola bíblica dominical. Talvez você, nossa, deve ter ficado maçante. Talvez sim, mas o fato é que muitos irmãos e irmãs que estão na nossa igreja, ou que talvez nasceram num berço presbiteriano, no compartilhar dos assuntos e dos temas, que a gente fez um esquema diferente, a gente fazia uma roda e trazia o tema, apontava, discutia. Nós fomos surpreendidos, porque esses irmãos que sempre estiveram dentro da igreja, em alguns momentos eles se mostraram surpresos. Puxa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas eu achava... Mas isso é umas perguntas que você fala, meu Deus, onde é que eles estavam estudando? Qual escola dominical que eles estavam? Que até hoje eles não aprenderam isso. Então, vale a pena a gente estudar. Bom, o texto de Romanos 1, versículos 16 e 17, nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos o teu auxílio, pedimos a unção, o poder, a manifestação do Espírito Santo, de maneira, ó Deus, que tenhamos a compreensão correta da tua palavra. Nessa noite, ó Deus, a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja exortada, a tua igreja seja instruída, a tua igreja, ó Deus, possa ouvir a tua voz, para que, ó Deus, a igreja que está sendo ministrada nessa noite com a tua palavra, possa, ó Deus, sair diferente daqui, bem como aqueles que talvez estejam nos acompanhando pelas redes sociais também sejam, ó Deus, incomodados, impactados com a tua palavra e sejam transformados para a tua honra e para a tua glória. Me coloco, ó Deus, na total dependência do Senhor, reconhecendo assim a minha incapacidade, a minha indignidade, mas, ó Deus, na autoridade de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, eu me coloco nas tuas mãos para ser apenas um instrumento nessa noite, para abençoar a tua igreja com a tua palavra. Eu oro, Deus, confiado na tua graça, no teu amor, na tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, o mês de outubro também, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, mas na semana que vem, na quarta-feira, será o dia 12 de outubro. E o dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia das Crianças. Dia das Crianças. É uma data comercialmente, lógico, muito falada, muito usada, mas é o momento da gente apontar para as crianças e festejar com as nossas crianças, E, logicamente, antes de tudo, antes de dar um presente, lembrar que as nossas crianças precisam conhecer a palavra de Deus, para que, conhecendo a palavra de Deus, elas também conheçam o plano da salvação. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? As crianças precisam ouvir sobre o evangelho da salvação hoje. Crianças não são o futuro da igreja. Crianças fazem parte do presente. Porque as nossas crianças são o futuro. Não, eles estão aqui hoje. Eles precisam do evangelho da salvação e elas também são instrumentos nas mãos do Senhor. Mas no Dia das Crianças, muitas vezes acontece, assim como no Natal, ou no aniversário de uma criança, acontece de um pai ou de uma mãe dar um grande presente para aquela criança, para o seu filho, com o propósito, talvez, não apenas de mostrar que ela é importante, mas muitas vezes tentando compensar aquilo que eles não fazem e que é muito importante para os seus filhos ou para as suas crianças. Então, muitas vezes, os presentes são para compensação de uma dívida.
Entendeu? Os pais, às vezes, dão um grande presente, porque eles sabem que ele está devendo para o filho alguma coisa. Entre estas coisas, pensando nos pais crentes, é a dívida de cuidar e de cumprir as promessas que eles fazem, ou quando eles apresentam as crianças diante de Deus, que é o caso de vocês, ou quando nós batizamos as nossas crianças, que é o caso dos presbiterianos, tá? Que batizam crianças, né? E eu não trouxe aqui um tema para polemizar, não é isso. Eu estou falando de algo que acontece, mas quando nós tanto apresentamos uma criança ou nós batizamos uma criança, nós fazemos em cima de promessas, E às vezes a gente não cumpre, então a forma de compensar isso é a gente dar um bom presente. Mas por que eu estou falando isso? Porque o tema que nós vamos tratar nessa noite tem a ver com compensação. Por que somente a fé? Que é o tema que eu, então, vou compartilhar com vocês. E foi uma das bandeiras, um dos pilares defendidos pelos reformadores que levantaram de forma vigorosa contra a salvação pelas obras, ou pelos méritos, ou da colaboração com Deus na salvação. Ou seja, os reformadores, eles afirmavam que o único instrumento de Deus para que a gente possa obter, ou receber, ou se apossar da salvação é a fé. Mas naquele contexto da Reforma Protestante, no século XVI, a igreja estava totalmente desviada, porque uma das coisas que a igreja fazia naquele momento era afirmar, ou era ensinar e exigir dos fiéis que eles precisavam praticar boas obras, a fim de que eles alcançassem a salvação. E então, Martim Lutero, nas suas 95 teses, algumas teses defendiam a ideia de que não era pelo pagamento das indulgências, não era pelas obras meritórias que eles obteriam a salvação. Martim Lutero estava defendendo, não, isso é pela fé, e somente pela fé. O único instrumento para você receber a salvação é a fé, e a fé em Jesus Cristo. Aí, nesse contexto, então, no século XVI, tinha as penitências, e essas penitências, elas eram praticadas de várias maneiras. Por exemplo, tinha os pecados que o fiel cometia, então ele tinha que reparar proporcionalmente algum mal feito. Essa reparação que ele fazia eram então as penitências, como a perseverança nas orações, a prática da leitura da palavra de Deus, ou a prática de boas obras, a meditação na palavra de Deus. Todas essas coisas são importantes, mas eles usavam isso como um meio deles obter a salvação. E fazendo vigílias, a autoflagelação, o jejum e a esmola. E foi aí que Lutero, que era também um praticante de todas essas penitências, entrou numa crise danada. E chegou um momento que ele disse, ao ler, logicamente, o texto de Romanos, baseado num texto do profeta Abacuque, que diz que o justo viverá de fé em fé, ele caiu em si e foi entender que o autoflagelar, o tempo de reflexão que ele tinha, de leitura, de oração, de muitas orações, perseverando na oração, praticando boas obras, que nada disso, olhando para o texto que está aqui em Romanos, nada disso encontrava base no texto da palavra de Deus. Mas isso não era novo. Quando Lutero, então, levanta essas teses, ou defende essas teses, já vinha do tempo de Jesus, e no primeiro século da era cristã, em que os judeus também combateram Jesus combateu os judeus de forma mais direta, específica, os fariseus, escribas e saduceus, mas muito mais judeus, fariseus, que eles tinham como prática de piedade a sua piedade na oração, no jejum e também no dar esmolas.
Vejam que para os judeus, entre as suas, parece que 613 leis que ele sabia que tinha que cumprir, posso estar errando aqui um pouquinho nas leis que o judaísmo tem, e que todo judeu conhece muito bem, e ele sabe que tem que cumprir, basicamente se resume assim nas três, ou melhor, aqueles achavam que eram principais, era a questão da oração, a questão do jejum e a questão das esmolas, e você inclusive vai ver isso lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, quando Jesus aborda esse tema oração, quando ele fala do jejum e quando ele fala da prática de dar esmolas. Porque para o judeu, se ele praticasse isso de forma muito correta, ele estava cumprindo a lei, e ele estava justificado diante de Deus. Mas os judaizantes, que nesse contexto da epístola de Paulo aos Romanos, em que Paulo escreve, também criam. E eles defendiam o contrário. E tinham três pontos principais, que era a questão da circuncisão, e judaizantes é um outro grupo, assim como tem o grupo dos fariseus, tem o grupo dos saduceus, tem o grupo dos escribas, tem o grupo dos sacerdotes, tem o grupo dos judaizantes. E os judaizantes eram um grupo que se opuseram a Jesus, se opunham ao apóstolo Paulo, criticando e colocando os ensinamentos elementares, fundamentais da fé cristã em que Paulo ensinou às igrejas, em questão, e dizendo que Paulo não estava falando a verdade. E eles diziam o seguinte, que os judaizantes defendiam a tese que era necessário, estava fazendo isso, defendendo isso na igreja, confundindo a igreja, que eles deveriam serem circuncidados, porque essa era uma prática importante para a salvação. Mas uma outra era a dieta religiosa, que é o jejum, e também para os judaizantes a questão de respeitar, né, religiosamente o calendário dos judeus, para que eles então alcançassem a salvação. Então isso não é novo. Agora, quando você olha para os dias atuais, você vai ver que muitas pessoas também acham que as obras é que os justificam diante de Deus. Então uma pessoa, às vezes, que ela é zelosa na contribuição dos dízimos e ofertas, aqueles que participam dos cultos, aqueles que estão envolvidos na comunidade, aqueles que, de repente, faz lá um tempo de campanha, e aí ele cumpre aquilo rigorosamente. Essas obras que ele vai praticando no decorrer da sua vida, que são importantes, mas na sua mente os justificam, dizendo, por praticar essas obras você está salvo. Esse é um problema que a gente ainda enfrenta. Foi assim no primeiro século, foi quando houve a reforma protestante, nos dias atuais não é muito diferente para muitos religiosos, para muitos cristãos, porque alguns entendem que alcançarão a salvação pelas obras. Mas nós podemos afirmar aqui, baseado na palavra de Deus, que a salvação, ou a justificação, ou a remissão, acontece somente pela fé em Jesus Cristo. E não é porque você tem fé, porque não está em mim e nem em você. Ah, então é porque ele tem fé, é que ele tem a salvação? Também não. Mas é porque você tem fé em Jesus. É o objeto da sua fé que realiza e que te faz ser um salvo. Amém? Não é o fato, eu tenho fé, então quer dizer o mérito está em mim, porque eu tenho fé. Não. É porque você tem fé e o objeto da sua fé é Jesus Cristo. Então você recebe ou a posse da salvação. Paulo escreve então aos Romanos. E a epístola aos Romanos é um compêndio de teologia de acordo com os reformadores. E eu não posso parar muito aqui, mas eu queria só apontar algumas coisas importantes a respeito da epístola de Paulo aos Romanos, e de acordo com os reformadores, que eles dizem que essa epístola ela traz aqui para muitos, né, os reformadores vêem muita importância nessa epístola, e muitos comentaristas vão dizer que a epístola de Paulo aos Romanos é um resumo da Bíblia, porque aborda todos os temas principais da teologia.
E para a Reforma Protestante, a carta de Paulo aos Romanos é fundamental para suas teses, para a sua defesa de todos os pilares. Porque os evangelhos, você lê os evangelhos e você vai ver ali a respeito do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, o evangelho da salvação, que é o que nós devemos pregar, baseado em fatos históricos. Eles registraram os fatos históricos e está ali o que é que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio executar o plano da salvação. Mas a carta de Paulo para os teólogos, e também antes para os reformadores, é agora não os fatos históricos, mas é a doutrina do Evangelho. O que é esse Evangelho? Então você vê nos evangelistas o registro do que Jesus veio fazer. E na carta de Paulo aos Romanos, o que é ou qual é a resposta sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus, desde a sua queda, como você vai ver nos primeiros capítulos, que o homem está caído, que o homem é pecador e que ninguém está salvo sem a graça de Deus e que todos carecem da glória de Deus. Ele vai tratar do plano eterno da salvação, da regeneração, da justificação, da salvação, do juízo final, da questão das práticas cristãs, dos direitos, dos deveres, e você pode ler, então, a Epístola de Paulo aos Romanos, seus 16 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver todo um sistema doutrinário. E do 12 até o 16, você já vai ver muito mais um sistema prático daquilo que está sendo tratado nos 11 primeiros capítulos. Mas vamos caminhar, porque não dá para a gente parar muito. Justificados mediante a fé. Somente a fé. Segundo a sola, né, que nós estamos tratando. E a pergunta é, como pode uma pessoa injusta, pecadora, resistir ou sobreviver ao julgamento de um Deus que é justo e um Deus que é santo, santo, santo? Como eu e você que somos pecadores, podemos passar ilesos diante desse grande Deus que é justo e que é santo? Essa era, então, uma das grandes crises enfrentadas por Martinho Lutero, que ele descobriu nesse texto, que era somente pela fé. Essa que é a questão, somente pela fé. As obras não contam para a sua justificação. Não temos nenhum mérito próprio de qualquer espécie para apresentar diante de Deus, porque a minha retidão, a minha santidade está totalmente descartada. Mas naquele contexto, a igreja, naquele momento, igreja católica, apostólica, romana, a justificação começava com o sacramento do batismo. Então era necessário, tinha que cumprir essa parte. E o batismo era considerado como um instrumento ou um meio usado para justificar o pecador. Não é muito diferente dos nossos dias em alguns lugares, em que eles afirmam que se não tiver o batismo, não tem salvação. Ah, mas pastor, mas a Bíblia diz que se você crer e for batizado, será salvo. Mas isso, você precisa entender todo um contexto, porque o batismo realmente é esse sinal de alguém que foi alcançado pela graça e que recebeu mediante a fé, porque ele creu. Então, porque ele creu com o coração, confessou com a boca, então ele será batizado como um sinal. E como diz Agostinho de Hipona, para alguns Santo Agostinho, ele diz que os sacramentos é um sinal visível de uma graça invisível. A graça é invisível e o batismo e a Santa Ceia se tornam sinais visíveis dessa graça. Então é onde a gente mostra
a nossa, ou evidencia a nossa fé. E assim, então, este agora que foi batizado, né, porque ele dá o início, é justificado até que ele cometesse um pecado imortal. Então, se ele cometesse um pecado imortal, isso aí mataria a graça que ele tinha recebido no batismo. E agora o que ele vai fazer? Essa graça que ele recebeu, que foi derramada lá no batismo, agora ele precisa de um segundo sacramento. E aí é a penitência, conhecida como a segunda tábua de justificação. Primeiro batismo, pecou, é o pecado imortal? Segundo sacramento, para a Igreja Católica é a penitência. Nesse caso, a justificação, instrumentalmente, ou meio, vem pelos sacramentos. E a Igreja, então, tanto é que quando houve a Reforma Protestante, lá no século XVI, teve a Reforma Protestante, e no ano de 1546, teve o Concílio de Trento. Muitos aqui devem estar estudando nesse momento, mas quando a gente está no ensino fundamental, em história, a gente pelo menos lê alguma coisa sobre isso, sobre esse concílio, que foi um concílio da Igreja Católica Romana, em que eles fizeram a contra-reforma. E só para a gente entender que isso é uma defesa dessa igreja, até hoje não mudou, na contra-reforma tem o cânon 9 e o 11. Olha o que diz o cânon 9. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça da justificação, e se alguém disser que as pessoas não são preparadas e predispostas pela ação de sua própria vontade, que seja maldito. Olha aí, se afirmar que a salvação é somente pela fé, para resumir, esse deve ser considerado maldito. Aí no cânon 11, na Contra-Reforma, também diz o seguinte: se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão de seus pecados, excluindo a graça e amor que são derramados em seus corações pelo Espírito Santo, e que permanece neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus, que seja maldito. 2 pontos. Negando, então, que a salvação é mediante a fé, que é somente a fé que ele recebe a salvação. Então, no concílio na Contra-Reforma, Concílio de Trento, da Igreja Católica Apostólica Romana, eles diziam o seguinte: você não pode afirmar que é somente pela fé, e muito menos que ele é justificado pela imputação da justiça de Cristo, porque quem disser isso seja considerado maldito. Aí você diz assim, não, porque a igreja lá está totalmente errada. Pois é, o grande problema é que muitas igrejas evangélicas também creem dessa forma, porque ela não acredita que a salvação é somente pela fé, e muito menos que o salvo é porque a justiça cumprida cabalmente, completamente por Jesus Cristo, foi imputada, foi colocada sobre o pecador, e por isso que ele então sobrevive diante de um Deus santo e justo. Todas essas declarações, maldições, foram pronunciadas contra os protestantes. E elas atingem o cerne da doutrina da justificação somente pela fé e são contrárias à defesa inabalável da soberania de Deus na salvação. Mas isso ainda hoje é presente tanto na igreja que defendia naquele momento, como por tantas outras igrejas, que se você disser assim, você tem a mesma fé que tal igreja, vai dizer, imagina, que isso? Sou evangélico. Pois é, mas tem a mesma fé, ou a mesma confissão de fé. A confissão sacramental, em que o sacerdote absolve o pecador e o livra da dívida e do pecado. Obras de satisfação, porque eu coopero com Deus no plano da salvação. E a Reforma Protestante, nesse pilar que diz que é somente a fé, combate esse ensinamento. E eu espero que você, baseado na palavra de Deus, não no que eu estou falando, e muito menos na questão de teologia, você pode dizer, porque o pastor presbiteriano está falando isso. Não, vá na palavra de Deus e confirme isso. Seja como um bereano, amém?
Mas a reforma, então, protestou. Vamos ver aqui, a reforma protestou, eu já vou bem rápido. Deus declara, foi o que disse, Deus declara que pecadores são justos a partir da sua conversão e do derramamento do Espírito Santo. Deus justifica aqueles que têm fé por imputação, ou seja, é a transferência da conta para outra pessoa. A nossa conta, o preço que a gente tinha que passar, ele foi passado, transferido para Jesus Cristo, porque foi Ele quem pagou o alto preço. E é por isso que nós cantamos o cântico que cantamos aqui nessa noite. É a Ele a glória, porque foi Ele quem fez tudo. E é tudo por causa dele. Nada aconteceu se não for, nada aconteceria se não fosse em Jesus Cristo. A justiça foi transferida. A dívida foi para Cristo e a justiça que ele cumpriu foi transferida para o crente. Ele recebeu a justiça porque Jesus cumpriu. Negativamente, Jesus pagou o preço, a pena do pecado. Mas positivamente, ele alcançou a justiça perfeita, porque ele morreu pelos nossos pecados e é ele quem vive em nós e nós estamos ligados a ele. E é isso que a reforma protestante defendia. Se você ler, eu não vou ler agora porque não dá tempo, mas Romanos 3, leia o capítulo 3. Romanos 3, quando você chegar na sua casa, leia. Paulo vai abordar algumas coisas que são fundamentais para a gente não ter dúvida. Para você não ficar só com a minha palavra, mas para você ficar com a palavra de Deus. Romanos 3, Paulo trata da questão do pecado que está sobre toda a raça humana. Porque algumas pessoas dizem assim, se você sair evangelizando de porta em porta, talvez você encontre alguém que ao dizer que ele é um pecador, ele vai dizer, opa, não, eu faço as minhas coisas tudo da melhor maneira. Pago as minhas contas, nunca matei, nunca roubei, nunca ofendi ninguém, trato minha família bem, cuido da minha família. E ele vai dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa má. Mas se você começar a ler a palavra de Deus, ver quais são, no caso dos judeus, 613 mandamentos, mas se você olhar só para os 10 mandamentos, e explicar os 10 mandamentos para ele, ele vai dizer, em alguma coisa eu falho. E Jesus, certa feita, falou para um moço, dizendo, se você falhar em um, você se torna devedor de todos os outros. Não, Jesus, na verdade, não falou dessa forma. Quando Jesus falou com aquele jovem, e ele diz o seguinte, aquele jovem disse que cumpria a lei, e Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha e dar a riqueza dele para os pobres, o coração se entristeceu. Porque Jesus falou, falta-te uma coisa, e o seu ídolo era o dinheiro. Então, mesmo cumprindo todos os mandamentos, que ele achava que cumpria, tinha um que ele não cumpria. E a palavra diz que se você falhar em uma coisinha pequena, você se torna devedor de tudo. E o versículo 23 do capítulo 3 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se coloque no seu lugar, porque você é tão pecador quanto aquele cara ou aquela cara que você diz, como é que pode uma pessoa levar a vida desse jeito? Pois é. Porque às vezes a gente, moralmente, faz uma comparação e diz assim, eu sou melhor do que o outro. Eu sou o cara, eu sou bom, porque ele pratica muitos pecados e você quase nada. Mas o que Paulo está dizendo é, todos estão na mesma condição. Todos precisam da glória de Deus. Estão separados, destituídos dessa glória. Mas ele diz também no capítulo 23 que a lei, ou a prática da lei não salva também. Mas a lei apenas aponta o quanto nós somos pecadores. Porque onde não há lei, não há transgressão. Então Deus deu a lei para mostrar que nós somos transgressores, desobedientes, desde o início. E Paulo vai dizer mais. No capítulo 3. Que a lei foi dada para mostrar as nossas obras, ou o que nós podemos e o que nós fazemos. Mas, em terceiro lugar, e eu já estou caminhando para o final, o termo justificação é o ato pelo qual Deus declara que pecadores são justos diante de Deus. Justificação, um termo do direito, né?
justiça, vem de justiça ou justificação. Deus declara que pecadores são justos diante dele. Mas se eu não sou salvo pelo que eu faço, pelas obras, naquele contexto, pelas indulgências, por fazer caridade, por ter uma piedade, pelo mérito, como é que eu vou então me apropriar dessa salvação oferecida por Deus? E aí em Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. A salvação não custou nada para mim, nem para você. E não custará. Salvação que eu recebo mediante a fé. Porque não é de obras. Para que ninguém diga assim, eu fiz, eu alcancei. Como os judeus, os judaizantes, eles achavam que se justificavam diante de Deus. Práticas de boas obras para poder desligar o celular, que na verdade não é ligação, é um despertar aqui, que eu não sei como é que está aqui. 9 horas, acho que era para acabar, viu? Deus está falando mesmo, encerra, né? Não vou nem falar que é vocês, acho que é Deus que mandou. Brincadeira. Bom, então pela fé nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus realizado lá na cruz do Calvário. Por isso o versículo 17 diz, e Lutero caiu em si, visto que a justiça, o cumprimento daquilo que Deus impôs que deveria ser feito para poder pagar o preço do pecado, se revela no Evangelho. No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não sei quantos aqui já leem, conhecem o catecismo, os catecismos e a confissão de fé de Westminster. É o catecismo e a confissão de fé da igreja, que a Igreja Presbiteriana do Brasil também usa. As igrejas reformadas todas usam. E a nossa igreja também sempre usou. E a nossa igreja ela começou no Brasil, né, em 12 de agosto de 1859, com um missionário americano que veio para o Brasil, e então a nossa igreja nasceu aí. E nesse nascimento da igreja, que são 163 anos, a igreja, quando foi organizada, ela adotou essa confissão. Eu queria só falar da questão, da pergunta 86 do Catecismo Breve, sobre isso, como ela define a salvação mediante a fé. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos nele, só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Mas João Calvino, que é vamos dizer aí, assim como Lutero, um dos principais reformadores, nas suas institutas, né, que é os escritos teológicos principais de Calvino, ele diz o seguinte: um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa, dada gratuitamente em Cristo, revelada a nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus. E você toma posse da salvação que é oferecida de graça, crendo e dizendo, sim, eu creio que somente através de Jesus Cristo é que eu posso ser salvo. Não tem outro jeito, eu não posso contribuir em nada. Eu dependo totalmente dele. Para encerrar, e agora é conclusão mesmo, irmão. Não precisa começar a orar para acabar. Dr. Martyn Lloyd-Jones, do século XX, grande pastor, foi médico também, tem muitos livros aí, você deve ter livros dele também, nos indica que a maior lição que a reforma protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito é olhar para trás. Vou repetir. A maior lição
que a reforma protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito é olhar para trás. E Lutero, a respeito de Lutero e Calvino, diz ele também, foram descobrindo que estiveram redescobrindo o que Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, do século IV, já tinha descoberto e que eles tinham esquecido. O que é isso daqui, irmãos e irmãs? A reforma era um olhar para trás, porque às vezes a gente acha, a igreja precisa ser reformada, né? Precisa de coisa nova. Depende. Um jeito de fazer, se a gente vai usar cadeira, banco, se a gente vai cantar de pé sentado, isso aí não tem nada a ver com a questão da fé. O olhar para trás que eles tiveram é porque Agostinho já defendia, e um dos, né, para muitos, inclusive os reformadores, eles diziam o seguinte, que Agostinho já defendia a questão da salvação pela graça, que eram muitas defesas, mas as principais, que a salvação era pela graça, e ele também abordava a questão da perseverança dos santos, que ninguém cai da graça, e que a salvação era de graça. E naquele contexto da reforma protestante, tanto Lutero quanto Calvino está vendo que havia esse discurso, que não, se você não ajudar, você não tem salvação, a salvação não é de graça, você tem que comprar, você tem que pagar, são suas obras, são os méritos, inclusive para ajudar até aqueles que morreram, e que você pode cair da graça. Mas entre tantas coisas, aí a palavra de Deus já estava longe. E também foi levantado, não somente a Escritura, a tradição não manda nada, o que manda são as Escrituras. A salvação é de graça, ninguém pode fazer nada, porque Jesus já consumou a obra. Eu recebo isso, o instrumento de tomar posse disso é a minha fé, de crer. E é somente Cristo, não preciso de pastor, de padre, de sacerdote, não preciso de ninguém para fazer mediação, é somente Cristo. E tudo que aconteceu a respeito da salvação, toda a glória deve ser dada somente a Deus. Então, eu encerro dizendo o seguinte, primeiro, não tenha fé em você. Não dependa de você. Não acredite que é você quem vai fazer, que é você quem vai cooperar. Não tenha fé em você. Segundo, não tenha fé na sua fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Tem fé que Deus vai fazer isso. Não tenha fé na sua fé. É preciso ter fé, mas é fé de crer que sua salvação depende somente de Jesus. Terceiro, não tenha fé nas outras pessoas. Não confie nas outras pessoas para a sua salvação ou para a sua justificação. E quando a gente fala de pessoas, não confie. Não dependa, por exemplo, da sua igreja, no sentido de instituição, do seu pai, da sua mãe, de ninguém. Dependa de Cristo, porque Ele é o grande e único mediador. Não tenha fé em você, não tenha fé na sua fé, não tenha fé nas pessoas e nas coisas. Mas tome posse da salvação que foi alcançada por Jesus Cristo, que Ele te dá de graça, para que você possa praticar as boas obras. As boas obras, elas são feitas por mim e por você, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Não para a salvação, mas porque eu já tomei posse, eu creio, da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por estar aqui nessa noite. Confirma, ó Deus, a Tua palavra no coração da Tua igreja. Que nada do que o homem fale fique nos corações, mas tudo aquilo que o Espírito Santo falou, que possa ter lugar. No nome de Jesus. Amém.